essa pegada, levando em consideração todo o processo das transformações históricas, antropológicas e sociais do mundo de hoje. Nós estamos falando, então, da América Latina, nós estamos falando do Brasil, e nós não podemos deixar de lado essa perspectiva, nós não podemos deixar de lado isso que tem acontecido dentro da perspectiva do desenvolvimento científico das ciências humanas, né? Então, hoje, o pensamento decolonial é algo que a gente não pode deixar de lado, né? É algo que a gente não pode simplesmente ignorar, se nós nos propomos nesse estudo crítico. Então, no nosso primeiro encontro hoje, né, quem aí puder acompanhar, abrir o seu programa de estudo aí, né? Hoje nós vamos ter uma fala, né, uma apresentação do Allan Kardec, o homem Allan Kardec, o homem Rivaio, certo? Nós Uhum. vamos ver um pouquinho da perspectiva de vocês. Já na próxima semana a gente já entra mesmo no livro dos Espíritos mesmo, nos capítulos. E como vocês podem olhar aí, é bem condensado, né? Nós vamos ter aí os encontros de mais ou menos 1 hora e meia dos nossos grupos de estudo. E se a gente parar para pensar, nós temos uma carga condensada de leitura e de perspectivas aí. Então, o que que o Elias e eu conversamos para nós fazermos esse programa e trabalharmos ele em conjunto aqui? Nós vamos apresentar o pensamento kardeciano, né, com muitas coisas que todos aqui já conhecem, já estudaram, mostrando as fontes. Então, a gente vai se preocupar muito em mostrar as fontes que Kardec retira esse seu pensamento, para a gente perceber que ele tem influência, e não é influência só espiritual, né? É material. Ele tem uns pensadores que servem de base para o pensamento dele, para a perspectiva dele, e vamos mostrar essa perspectiva que eu disse no início, decolonial, né? Que é o que nós temos hoje dentro da história, da filosofia, da antropologia, né, das ciências sociais de forma em geral, para nós entendermos como é que esse conhecimento dialoga com o conhecimento que nós temos hoje, né, como algumas opções que Kardec teve, que são elementos etnocêntricos, especificamente eurocêntricos, como é que essa visão é tida hoje e como nós devemos fazer a leitura desse texto. Né? Então, do nosso programa, vocês vão perceber aí, por exemplo, a semana que vem, a história de O Livro dos Espíritos, né, e os fenômenos anômalos, né, a doutrina do século XIX, né, versus o campo de conhecimento do século XXI. Então, ali a gente já vai deixar bem claro essas diferenças. Né? Se você olhar no dia 15, nós temos a Deus, transcendência e finitude, né? E aí, né, fazendo isso, dialogando com as influências kardecianas que ele vai ter lá na escolástica, principalmente, e elementos da patrística. Então, é importante a gente entender de onde Kardec tirou essas ideias, que ele não tirou do mundo espiritual puramente, né? Você tem pontos históricos, filosóficos que ele tira esses pensamentos, e nós vamos ver com o que isso dialoga no dia de hoje, né? Então, todos que estão aí, né, é importante a gente ter a clareza que nós vamos trazer esse debate, nós vamos trazer esses elementos aí, até para enriquecer o nosso conhecimento e enriquecer a nossa perspectiva acerca da obra kardeciana. E como ela pode ser lida, né, o Livro dos Espíritos aqui, como ela pode ser lida com o olhar do século XXI. Né, porque não se trata, é muito importante deixar isso bem claro aqui, pessoal. Não se trata como a gente vê umas discussões aí, que às vezes são até infrutíferas, é atualizar, é superar, é isso, é aquilo. Não, é contextualizar. E, acima de tudo, é compreender. É isso que nós fazemos com Uhum. qualquer pensador do passado, né? Eu pego Kant, eu pego Rousseau, eu pego Agostinho. Eu tenho que compreender o pensamento desse pensador dentro do contexto e dos elementos que ele tinha naquela época. É isso que nós vamos fazer. E quando a gente dialoga com o conhecimento que nós temos hoje, é perceber como esse pensamento pode ser aplicado com o conhecimento adquirido que nós temos hoje. Então, é bacana, viu, pessoal? Nunca fiquem sempre de olho nesse programa aí. E é muito interessante num grupo de estudos, a gente, durante a semana, se aparecer alguma curiosidade, já no programa aí tiver alguma coisa que você não conhece, dá uma pesquisada, né? Fazer o levantamento de coisas que você acha que pode ser positiva, que pode trazer um debate interessante para a gente enriquecer. Agora, eu gostaria de passar um pouco a voz para esse tanto de gente que está aí, que eu não conheço, né? Qual que é a pergunta, né? Hoje em dia, busco praticar na minha vida o método socrático de maiêutica, né? Que é a arte de parideira, que é devolver elementos com novas perguntas para ver se a pessoa começa a parir ideias.
Estou todos os dias tentando aperfeiçoar isso. E eu vou começar perguntando para vocês. E aí, por que você aceitou participar desse estudo? E a outra pergunta é: o que que você espera? Bom, então meu nome é Esmeralda e por que eu aceitei o convite? Primeiro, porque eu achei desafiador para mim, né? É uma forma de eu estudar mais, de eu aprender mais. Depois, porque o próprio título já diz: eu gosto, eu preciso, eu quero, eu necessito dessa contextualização de Kardec nos dias de hoje. Naquela época era fácil compreender. E hoje também mas a gente precisa trazer o Kardec daquela época, o que ele falou naquela época, para os dias de hoje, para a gente encaixar, para a gente compreender, para a gente. Não é que eu vou dizer que a gente vai atualizar, a gente vai entender o que ele quis dizer naquela época, com os elementos que ele tinha, com a linguagem que ele tinha, com a política da época, com tudo daquela época, né? A gente trazer isso para hoje, para compreensão. Obrigada. Muito bem, muito bacana. Espero que a gente consiga ir junto. Próxima pessoa, Conseguiremos. quem aí? Eu aceitei o convite, porque hoje, né, eu frequento muito feliz, com muita alegria, né, a fraternidade e às vezes estou no meio dos amigos lá e todos às vezes começam a falar de Kardec, falam com propriedade, né? Fala, olha aí, esse tal assunto do tal do capítulo e eu não sei, né? E eu acho que chegou a minha hora de aprender, me aprender um pouco mais, para mim, sabe? Eu aceitei por isso porque eu quero aprender, porque eu quero me aprofundar na história de Kardec, né? Enfim, eu estou disposto, a me aprofundar nessa causa e eu estou adorando. Rodrigo. Muito bem, obrigado. Muito bom. Mais alguém? Pode falar, pessoal. Agora não é hora de timidez, não. Eu, Vai Vera, lá. Braga de São Paulo, esse grupo lindo aí se entusiasmou. E o que eu espero do curso? Trazer para Kardec e para o estudo a fundamentação. Isso vem um pouco das características profissionais minhas, né? Que sou advogada criminal há muitos anos, tal. E o que não tem um fundamento teórico fica muito difícil para fazer o que a federação se propõe, que é o consolo. O consolo, a meu ver, tem que ser Uhum. fundamentado, né? Então, isso que eu espero encontrar aqui, eu sei que vou encontrar porque eu conheço o trabalho de vocês. Não sei se o Antônio quer me seguir. Boa noite, meu nome é Antônio Cruzera, também trabalho na federação, dei aula na federação, mas agora chegou o momento de aprender de novo, né? Porque cada tempo que passa, nós temos que fazer uma reciclagem. E me chamou muito a atenção porque o livro dos Espíritos é muito complexo. Não é uma coisa simples, como todo mundo acha que a gente vai ler o livro dos Espíritos e nós vamos nos tornar espíritas, né? Então, como disse a nossa colega inicial, é, nós temos que ver o que era aquela época e o que é hoje. Porque é muito difícil, inclusive nas casas espíritas, nós trazermos o ontem para hoje. São barreiras que a gente encontra, né? Mas as pessoas esquecem que nós estamos no século XXI, estamos numa outra fase, que não é, eu sou espírita, não é porque eu acredito só na reencarnação, mas o que vem por trás de tudo isso hoje, né? Como que nós colocaríamos isso hoje? Então, despertou uma curiosidade enorme, mas eu acredito que sempre me faltou algo. E esse algo, ele cada vez que eu estudava faltava algo, e quando eu percebi, faltava muita coisa. Que é difícil se estudar numa casa espírita convencional. Eu acredito que chegou o nosso momento agora com esse grupo, que eu agradeço o convite, a indicação. E o que eu espero? Eu espero que a partir quando nós findarmos o nosso curso, como disse, né, que vai ser não é uma pretensão, porque é enorme, é uma coisa muito grande, né? Mas eu acredito que nós vamos nos preparar para um próximo, para a gente dar uma continuidade, porque não vai parar, não tem como parar esse estudo, não tem como parar. É isso que eu estou esperando. Muito bom, bacana. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar Eu, conosco? eu queria falar.
Eu- Meu Sim, nome é Lúcia, estou falando aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu participo de um grupo que estuda o Livro dos Espíritos e o Elias foi convidado para fazer uma palestra. E ele foi tão rico na expressão dele, eu fiquei encantada. E logo falei, eu quero participar desse grupo. Ele falou que ia ter um grupo sobre esse resgate, né, do Kardec legítimo, né, que a gente não encontra, né, na casa espírita. Eu frequentei uma casa espírita durante 2 ou 3 anos na minha vida, isso foi há 20 anos atrás. E eu achava uma contradição, porque eu lia, primeira coisa, eu comprei todos os livros básicos, né, e eu havia uma contradição entre o que se praticava e o que estava ali. Então eu fui me desencantando e me afastei, mas sempre vi no Espiritismo as respostas, as melhores respostas, né, para a nossa vida. E eu gosto muito de estudar e de compreender, e isso me faz muito bem, né, esse caminho. E com certeza eu sei que eu vou sair daqui muito mais enriquecida. É isso. Então, eu sou nova no Espiritismo, né? Eu já li o Livro dos Espíritos 2 vezes e vou ler agora pela terceira vez para poder acompanhar os estudos de vocês. E sempre que eu lia, me vinham muitas perguntas, porque eu falava, nossa, mas isso aqui está fundamentado aonde, né? Da onde será que Kardec tirou isso, aquilo, enfim. Por ser iniciante do Espiritismo, não encontrei muitas respostas. E aí, quando a nossa mestra nos apresentou, a Vera nos apresentou esse trabalho do Elias, eu fiquei muito curiosa. Falei, puxa vida, alguém realmente propôs a rever os estudos de Kardec para os dias de hoje, né? E fiquei muito feliz e aceitei esse convite justamente para compreender melhor esses dois lados, que é o Livro dos Espíritos e o trabalho de vocês. É isso. mais alguém, pessoal, quer compartilhar? Nadir, Vai lá, Nadir. quando eu li o Livro dos Espíritos, há 20 anos atrás, eu fui para o Espiritismo através da dor. E aí eu falei, nossa, parece que eu conheço há muito tempo isso. Mas aí a gente vai vendo, e aí eu comecei a trabalhar também. Só que algumas coisas que você fala e que é proibido falar, né, dentro de um trabalho, dentro da federação, sabe? Tem coisas que a gente tem que buscar mais, aprender, trazer para o dia de hoje, porque senão a gente fica... É uma fé cega, uma fé que você aceita tudo sem contestar, né? Então, é por isso que estamos aqui. Bem, que bom. Você vê, Elias, que a expectativa é alta, né? Então, pessoal, é, a gente vai dar continuidade. Quem quiser depois se apresentar, falar com a gente, aí eu vou passar para o Elias agora, para a gente começar o nosso tema de hoje. Aí deixa ele se explicar como é que ele vai conduzir nesse momento agora, se a gente pode interromper ele a qualquer hora, se ele quer falar, a gente interrompe depois. Deixa ele se explicar, se comprometer com a gente, que depois a gente desce a lenha nele aqui. Aí ele vai ter que segurar o rojão, né? Vai lá, Elias. Ô, pessoal, muito obrigado assim, pelas referências todas que eu ouvi aqui, que querendo ou não alimenta o ego da gente, né? Então é bom estar junto de pessoas com quem a gente sente que há espaço para um diálogo mais aberto e onde a gente tem condições de discutir com propriedade, sem receio. O Diego tocou num ponto que eu acho que vai ser desafiador para nós. Não sei se vocês deram uma analisada mais cuidadosa ali no programa, mas vocês perceberam que tem alguns assuntos ali que o tempo parece que não vai dar para a gente explorar tudo? Porque o Livro dos Espíritos abrange uma quantidade de temas impressionante. Eu, até hoje, quando eu penso assim em como Kardec foi audacioso de explorar tantos assuntos diferentes no mesmo livro, sabe? Eu fico assim, impressionado mesmo, essa é a palavra. E a gente vai enfrentar esse desafio. Kardec explorou muitos assuntos.
muitos. E de toda maneira que a gente tentou agrupar aqui isso para facilitar o nosso estudo, não tinha jeito de, em alguns momentos, o tema ficar assim, com muitos assuntos para o mesmo dia, né? Principalmente a hora que a gente entra ali nas leis morais, é muito material para pouco tempo. Então, nós vamos enfrentar esse desafio. Eu acho que um ponto positivo é que a gente está num grupo que, pelo menos até agora, o que eu estou vendo é um grupo que tem hábito de trabalhar estudando em equipe, né? Então, eu acho que a gente vai ter facilidade nesse sentido e estou muito esperançoso de que a gente vai poder fazer um bom trabalho, mas todos os nossos encontros serão gravados, tá? Por quê? Porque nós queremos registrar esse diálogo. Nós temos muita gente que tem condições de contribuir de maneira muito construtiva com o debate que nós vamos fazer, e a gente quer, então, registrar isso, porque aquilo que for mais importante que a gente achar que é importante compartilhar com a sociedade, com a comunidade espírita, nós não somos egoístas no conhecimento, a gente entende que a gente tem que compartilhar tudo, né? Então, nós vamos sim compartilhar tudo que for possível para que as pessoas tenham acesso a esses debates que nós estamos fazendo e que isso fique como uma contribuição nossa para a discussão espírita, né? Um segundo ponto que eu queria combinar com vocês é que a gente tem muito conhecimento aqui dentro para a gente não aproveitar. Então, eu gostaria também que a gente pudesse, como o Diego ressaltou aqui no final, né, sempre poder contar com vocês e penso até, Diego e eu vamos alinhar aí, né, Diego, para a gente ver como é que nós vamos trabalhar, mas a gente pensa até que, de repente, uma pequena distribuição de trabalho para que todos possam ajudar na montagem desse processo de aprendizado nosso, que isso pode ser benéfico, tá? Então, a gente gostaria que, a princípio, todo mundo se dispusesse a contribuir de alguma maneira, segundo suas possibilidades, segundo seu conhecimento, né? Vamos, então, começar o nosso primeiro assunto de hoje, que é conversar um pouco sobre esse personagem, tá? Que é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, nesse texto que eu mandei para vocês, a pretensão era que a gente pudesse pensar no personagem mais humano, no Kardec mais real. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Ouvir de vocês, eu queria discutir com vocês esse pequeno texto que eu fiz. Eu vou fazer um marketing aqui antes de a gente passar para essa etapa. Acho que todo mundo está acompanhando mais ou menos, né? A Dora Encontre é uma das grandes referências espíritas numa corrente mais aberta, numa corrente de pensamento mais aberto, dialogando com a ciência, dialogando com a atualidade. E a Dora Encontre está lançando esse livro, Kardec para o século XXI, né? Esse livrinho dela está muito bom, sobretudo por conta desse ponto, que ela trabalha numa perspectiva de um Kardec muito humano. Inclusive, eu citei, fiz questão, Diego, de acrescentar um pedacinho aí, né? Porque eu recebi o livro na segunda-feira. Falei, não, vou dar uma mexida nesse texto para acrescentar a referência da Dora Encontre, porque é uma referência que nós não podemos deixar de citar em se tratando de estudar Kardec, tá? É uma grande estudiosa de Kardec, produziu um filme a respeito de Kardec, né? Então, é uma referência que nós não podemos deixar. E aí eu queria ver com vocês de que maneira vocês querem trabalhar esse texto, porque eu sei que ele tem informações, tem visões que era importante a gente conversar a respeito. Como vocês preferem trabalhar? Vocês querem dar uma analisada ponto por ponto do texto? Vocês querem dizer a impressão de vocês a partir de uma leitura? Como vocês preferem fazer? Ou de várias formas? Não sei. Eu quero ouvir vocês a respeito de como trabalharmos melhor esse texto que foi encaminhado para vocês. E o livro, inclusive, e o livro do Carlos Sete, né? Fala, Vera. Ponto por ponto. Você vai compartilhar o texto para todo mundo ler junto? Tá todo mundo com ele aí, né? Vocês querem que eu compartilhe? Eu posso compartilhar aqui. Que a gente vai conversando sobre os diversos aspectos do assunto, né? Vamos lá, então. Quem foi Allan Kardec? Está visível para todo mundo? Sim. Ok? Sim. Quem já tinha lido biografias de Allan Kardec e gostaria de comentar alguma coisa do que o texto possa ter chamado sua atenção? Uma das referências que a gente tem de biografia de Kardec, os últimos livros do Carlos Sete, esse texto, né, porque ele estava pensando justamente nisso.
A nossa maior referência por muitos anos foi o livro do Zeus Antuil, né? Dias Antuil, com E Thyssen. assim, e do Thyssen, né? E eu sempre me interessei muito, eu já até conversei isso com você, uma coisa que sempre me chamou atenção, e que eu sempre achei contraditório no Espiritismo, foi essas tentativas de agiografia da liderança espírita, né? De formar santos, né? E mesmo aquela biografia, mesmo quando eu li de jovem, eu era muito desconfiado dela. Tinha umas coisas ali que você via que era uma tentativa de santificação, de endeusamento, né? E aqueles textos cheios de firulas e muitos elogios e tudo mais. E esse texto seu aí eu acho muito interessante, que ele consegue fazer uma síntese muito bacana do que se construiu até agora da nova imagem de Kardec, né? Você traz ele, eu estava lendo o texto, estava lembrando, falei, nossa, o que a gente está fazendo, o pessoal, o Carlos Sete, essa proposta que o Elias trouxe do texto, é naquela linha do Kardec histórico, né? Então a gente está numa perspectiva de realmente de desvelamento e desconstrução de um processo de santificação, vendo o pensador, né? O que para mim é muito gratificante, ler um texto assim, né? E você consegue fazer uma síntese, mas é gritante, assim, existe um choque, a meu ver, mas principalmente essa tentativa de santificar a figura de Kardec, tirando a humanidade dele. E aí a gente sabe que você santificar uma figura nunca é o melhor caminho para a própria figura, né? Então isso me chamou muita atenção. E hoje, inclusive, eu estava relendo de novo e até ficava rindo pensando nisso. Né? Gente, que coisa interessante, né? Eu acho que essa síntese ficou bem bacana do que se fez até agora sobre a figura do Allan Kardec, o homem Allan Kardec. Bom, vamos ler junto? Vamos ler junto. Eu vou ler aqui porque eu acho que para mim está mais fácil do que para vocês, né? Não sei, tem alguém... quem tiver com notebook pode ajudar na leitura também, né? Juntos, né? Allan Kardec, portanto, foi o pseudônimo adotado pelo professor e escritor francês Hippolyte Léon Denis Rivail para distinguir sua produção literária sobre espiritismo da que ele havia produzido até então de natureza pedagógica. Na época, ele já havia publicado perto de 2 dezenas de títulos, a maioria a respeito de gramática francesa, aritmética e ciências. Ciências num aspecto bem geral, tá, gente? Alguns deles alcançaram razoável sucesso, sendo que pelo menos um ainda continuava sendo reeditado em 1869, quando do seu falecimento. Tá? Esse é um dado bom. Nós estamos falando de um intelectual francês. Nós não estamos falando de um personagem mitológico, né? Isso que você trouxe aí, né, Diego? A gente está falando de uma pessoa da época mesmo, personagem ali histórico, escritor e etc. Nascido em 3 de 10 de 1804, de uma família de condição econômica mediana, um dado interessante, era uma família de magistrados, né? E isso é um dado importante para a gente entender depois como é que isso vai repercutir na obra de Kardec. Sofreu abandono paterno desde os 3 para 4 anos de idade. Entre os 9 e os 14, foi educado no Liceu de Verdun, na Suíça, que era dirigido pelo célebre professor Henri Pestalozzi, com base na proposta pedagógica de Jean-Jacques Rousseau. Ali ele desenvolveu sólida amizade com um dos seus instrutores, Sr. Alexandre Bonifácio, a quem homenageou como protetor de sua infância na dedicatória do seu primeiro livro, e com quem parece ter mantido amizade até o falecimento deste em 1841. Né? Com relação aos dados aqui do Hippolyte Léon nessa fase, gente, esses dados são muito incertos, tá? A gente não tem muita informação. O pai dele, pensava-se que o pai dele tinha desaparecido por ocasião da guerra, das inúmeras, principalmente da Revolução Francesa, né? E depois, tudo que foi acontecendo depois, com o período de terror, parece que o pai dele desapareceu. E mais tarde descobriu-se que ele, na verdade, tinha constituído outra família, né? Então, ele, na verdade, abandonou a família. E isso foi descoberto bem mais tarde. Provavelmente é possível que o próprio Hippolyte, ou Rivail, como ele era chamado, né? É possível que o próprio Rivail não tenha sequer sabido dessa história e tenha morrido achando que o pai dele tinha sido morto em batalha. Né? E aí eu vou trazer esse comentário aqui da Dora. Pelas mais recentes pesquisas a respeito da vida pessoal de Rivail, sabemos que ele teve alguns lutos muito marcantes na vida. Seu avô materno foi guilhotinado, por conta lá do período de terror da Revolução Francesa. Seu pai foi dado como desaparecido nas guerras napoleônicas, quando ele tinha 3 para 4 anos. Perdeu uma irmã e 2 irmãos ainda criança. Foi educado pela mãe
pela avó e pelo tio materno. O que vocês sabiam disso? O que tem de novidade? E o que isso mexe com a noção que você tinha do personagem Allan Kardec? Quem gostaria de comentar? Eu gostaria. Sim, à vontade, Malu. Eu, uma vez, por 2 anos seguidos, eu apresentei lá na Casa Transitória, né, que é da Federação, 2 aulas sobre Kardec. Assim, pesquisei bastante, alguns livros, os que o Diego citou e outros tantos, com imagens, tudo isso já tem bem uns 15 anos ou mais. E realmente, assim, já vi no começo, assim, que já vai quebrar um monte de imagens que a gente tinha, como o Diego falou, né, de uma vida normal dele, porque o que a gente consegue de informação dele, claro, não pesquisando muito a fundo. Eu não estou falando daquele que pega todos os livros, os 3 dos Zeus e todos os mais, e se aprofunda demais, porque acha muita coisa mesmo. Mas para o mortal espírita, vamos chamar assim, aquele que é o normal, né, o mediano espírita, que eu me coloco nisso, a gente realmente vê, por exemplo, assim, que o pai abandonou e montou outra família, você já, opa, peraí, né? Já estou ouvindo algo que meu cérebro nunca registrou. Então, de onde vem essa informação? Como eu posso processar isso em mim para saber se é suposto, não é, é verídico, mas se é verídico, como que nem ele saberia, né? Ou sabia disso. Então, porque nessas aulas que eu dei dele, eu fiquei até conhecida como a expositora que dá aula nele. Eu dou há uns bons anos já que eu dou aula na federação. Então, você fala, não, peraí, né? Vamos começar a rebobinar de novo a fita, porque eu acho que eu perdi algum trecho aí. Esse pedaço eu não vi, né? Esse pedaço eu não vi, porque eu vi muita coisa, né, que a gente sabe, porque quando a gente prepara uma aula ou assiste uma aula de Kardec, a gente pega uma ideia da vida dele e depois já vai para as obras. Então, qual é a ideia agora? Fazer o caminho contrário. Eu vou me explicar. Você, por exemplo, eu vou falar tá? Eu conheço as obras, vou falar de novo, não sou uma expert, mas eu conheço as obras, até para dar aula, né? Como a pessoa que está com a Vera falou, aliás, foi a Vera que me chamou, e eu agradeço demais, porque é uma grande oportunidade de estudo, de abrir a cabeça. Aliás, a Vera está quebrando a cabeça da gente com o martelo e deixando por conta nossa juntar os pedacinhos. E o que a gente tem ideia é sempre assim, aquele homem, dedicação total à doutrina, depois que chegou para ele, que ele viu que tinha algo a mais, ponto, né? E vamos para os livros. E aí você esquece esse lado. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas aí você quebra alguma coisa no meio. Não, peraí, então esse homem, ele era um simples mortal? Era um simples mortal, né? Porque a gente está vendo aqui, só esse trechinho aqui, já te abre a cabeça e fala, não, peraí, presta atenção direitinho, porque para não perder nada. Inclusive, eu gostaria de saber da fonte dessa informação. Eu acho que é importante para a gente. Desculpa me alongar, tá? Isso é bom, Malu, você tocou num ponto importante, gente. A gente sempre vai fazer questão de trazer as fontes para vocês. Essa informação aí, a referência lá da nota de rodapé está remetendo ao livro da Dora Encontre, mas como ela não cita essa fonte, eu fiz questão de anexar para vocês aí o próprio texto do Carlos Sete Bastos, que é hoje um dos grandes pesquisadores do Espiritismo na sua origem, junto com Charles Kempf, lá da França. Eles fazem uma dobradinha muito boa, tá? E eles têm resgatado informações e documentos extraordinários para a gente compreender melhor a história do Espiritismo. Então, esse PDF que eu mandei para vocês, de Rivail a Kardec,
Eu recomendo a quem gosta do assunto e tem interesse em compreender um pouco mais, a dar uma vasculhada, porque eles trazem muita informação rica para a gente, sabe? Então, eu mandei para vocês como PDF, tá? Vale a pena consultar, tá, Malu? Eles têm um resgate histórico documental. Eles fazem questão, para essa informação do pai, eles vão descobrir onde o pai morreu, vão pegar a certidão de óbito do pai de Allan Kardec, né? Achar o que foi, né? E a partir daquele óbito vasculhar. Tá? Então, o trabalho deles é um trabalho científico mesmo, de historiografia muito bem documentado. Né? Quem consegue ler aí para nós, para continuar lendo o próximo parágrafo? Gente? Eu estou com ele aberto aqui Ótimo. no Então, da vai lá, tela. Nadir, lê para nós um pouco. Tá. Próximo. Há uma Há ausência. uma ausência Isso. de informações a respeito dos anos seguintes, mas sabe-se que aos 18 anos ele já vivia em Paris e que aos 19 já publicava seu primeiro livro didático, o seu Cours pratique, nossa, théorique aritmétique, aí em francês, com base no método de Pestalozzi. A esse primeiro seguiram-se outros sobre gramática francesa e pedagogia, além de uma tradução para o alemão dos 3 primeiros volumes de Aventuras de Telêmaco e de François Pémelo. Humanista e apaixonado pela educação, foi pequeno empresário nessa área ao longo do período compreendido entre 1824 e 1850. Em uma época em que havia forte interferência da Igreja Católica no Estado, esteve à frente de pelo menos 4 diferentes empreendimentos educacionais. É consenso entre os seus biógrafos que ele sempre dedicou vagas nos seus estabelecimentos de ensino a crianças de famílias pobres e chegou a lecionar em casa para jovens nessa condição social. Ô, Nadir, vamos discutir esses 2 parágrafos primeiro, porque eu acho que tem ideias muito importantes nele. Mas o Kardec falava 8 línguas, né? Ele tinha fluência em várias línguas, tanto que ele traduziu vários livros, tanto para o francês, quanto do francês para outras línguas. Aqui cita as obras de Fenelon para o alemão. Mas ele tinha ele era filólogo, era uma das características dele, né? O Alfonso, inclusive, esse é um aspecto que o Carlos VII mais... Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, fecha para nós, porque está dando eco, tá? Então, Alfonso, isso que você trouxe é muito interessante, porque o pessoal está tentando achar essa comprovação de que ele falava 8 línguas, tá? O que está muito claro é que ele falava fluentemente o inglês, escrevia inclusive sobre o francês, sobre gramática francesa, traduziu do francês para o alemão as obras de Telêmaco. Então, essas 3 línguas ele tinha pleno domínio, tá? Essas 3 línguas ele tinha pleno domínio. As demais, a pesquisa do Carlos VII e do Charles Kemp, até agora, não achou evidências de que ele tinha o mesmo nível de uso. Então, assim, essa dúvida permanece, tá? Porque não se encontraram vestígios que confirmem esse domínio linguístico, tá? Então, assim, é nesse ponto que eu acho essa pesquisa do Kardec histórico importante, porque ela vai nos ajudar a compreender realmente aquilo que que é histórico e aquilo que foram mitos construídos em torno da personalidade de Kardec. Um deles, por exemplo, que ele foi médico. Ele não foi médico, e quanto a isso já é ponto bem pacificado, né, nas biografias de Kardec. Ele não cursou medicina em nenhum momento, e o pessoal talvez tenha chegado a essa conclusão por ele ter participado das sociedades de estudos de magnetismo animal. Então, esse é um ponto interessante. Foi bom você ter trazido isso aí, olha, porque a gente vai vendo, então, né, um pouco disso, e o que é confirmado e o que ainda não tem confirmação. E se alguém tiver essa fonte, aí traz para a gente, tá? Porque eu tenho certeza que esse trabalho do Carlos VII vai ser muito importante, essa informação, tá? Oi, Elias, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Eu falo de Maceió, Alagoas, e agradecer a oportunidade de participar desse estudo, principalmente porque a criticidade eu acho que é fundamental e necessária
né, para compreender todos esses ensinamentos e todas essas propostas que Kardec nos trouxe. Eu gostaria de reforçar a importância desse trabalho que está sendo feito lá na Universidade de Juiz de Fora, porque desconstrói, né, o mito Kardec. Então, assim, é de fundamental importância destacar esse trabalho que vem sendo feito, com a leitura das cartas, descortinando esse véu, né, de que santificar Kardec, né, sacralizar. Então, é muito importante esse trabalho, porque você vê, a gente leu, né, algumas biografias de Kardec, e isso que você falou, que o colega falou há pouco da questão de Kardec falar várias línguas, eu li hoje naquele material que você mandou do Carlos Sete, que fala que ele não falava espanhol, né? Então, assim, desconstrói, né? A gente vai conhecer um Kardec humano, não um Kardec divinizado. Então, acho muito importante reforçar esse trabalho que vem sendo feito. Eu queria perguntar para os colegas se todos conhecem isso a respeito de que você está falando. Todos conhecem o trabalho que hoje está sendo feito pela Universidade de Juiz de Fora? Vocês conhecem, Não gente? sei, não Hã? sei. Não, Eu não não. sei, não. E aí, Alessandra, eu quero que você volte aqui agora e explica para nós isso aí. Que material é esse? De que você sabe a respeito disso? Porque eu acho que essa informação é muito importante. Eita, professor Elias e Diego, vou dizer o que eu sei e vocês complementam, tá? Isto, perfeito. Nós sabemos que uma boa parte dos arquivos, né, da Kardec e Amélie, ele foi destruído, né, lá na França. E um material depois, né, acho que, não sei, final do século XX, início do XXI, não lembro bem quando, o Canuto Abreu resgatou esse material, e esse material vem sendo traduzido, né, e isso vem proporcionando conhecer as cartas que foram encontradas de Kardec para Amélie, de Amélie para Kardec, documentos, enfim, isso vem sendo traduzido. Essa tradução desse material vem favorecendo estudos como esse que nós estamos fazendo aqui, desconstruindo algumas questões que os biógrafos de Kardec, né, nos falaram, mas que como é que eu digo, com autorização de que esse material viesse para o Brasil e fosse estudado e trabalhado, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a vida de Kardec e aquilo que está disponível, né, para a gente conhecer, porque muita coisa foi queimada. Eu gosto da palavra esclarecendo determinados aspectos, né? Porque a gente não tinha fontes primárias de muitas informações. A gente tinha a biografia do Henri Sas, por exemplo, foi feita muito com base em informações secundárias, informações de outras pessoas, né? E hoje a gente tem documentos para verificar, né? Então, isso que você trouxe, muito obrigado, Alessandra. É muito importante, gente. São duas fontes. Tem essa fonte, que é esse material que o Canuto de Abreu trouxe para o Brasil, e tem agora, recente, também uma outra que nós devemos muito ao Adair Ribeiro. O Adair Ribeiro, ele não é de contar a vantagem, ele é uma pessoa muito simples, muito despojado, e ele fez a aquisição de um material que foi encontrado lá na França recentemente, em Paris, em um dos endereços, numa das livrarias, que funciona ainda num dos endereços de Kardec, e ele localizou esse material e ele fez questão de comprar e trazer para o Brasil e confiar à guarda da Universidade de Juiz de Fora. É de onde nós temos, então, as cartas de Kardec para Amélie Boudet e de Amélie Boudet para Kardec, tá? E é de onde a gente tira muitas informações. Eu vou ler mais um pedacinho e depois, quem quiser continuar e achar que dá para continuar da tela aí, me fala para a gente ir repartindo, tá bom? Então, em um período conturbado da história da França, os registros indicam que, por várias vezes, ele deve ter evitado participar dos frequentes confrontos armados. Tendo se inscrito no serviço militar obrigatório em 1824, aos 19 anos de idade, foi eleito cabo em 1831, mas não consta um único registro ou comentário de que ele tenha participado de qualquer ação militar. Ele só conseguiu a baixa definitiva em 1º de janeiro de 1833, quando já estava casado com Amélie Boudet, né? Então, eu acho esse dado interessante, porque a gente não consegue imaginar um Kardec como militar,
Eu imagino que não tem como a gente, sabendo dessa informação, a gente deixar de levar em conta de que maneira isso pode ter contribuído para a formação da personalidade dele. Inclusive o fato de ter evitado participar de confronto armado durante mais de 10 anos da sua vida, né? Sua vida financeira foi caracterizada por altos e baixos, com alguns prejuízos de expressiva monta, sobretudo devido a empréstimos feitos a familiares, em particular a um tio, tá? Talvez em razão dessa instabilidade, ele tenha aberto com seu amigo Maurício Lachatre um pequeno estabelecimento bancário e tenha sido também contador de uma companhia de teatro nas fases mais complicadas de sua vida. Algum comentário? Para mim, isso tudo foi novidade, gente. Eu vim ter Foi conhecimento disso a mesmo. partir do Carlos VII. Sim, Clê, fala. Não, realmente está sendo uma grande novidade para todo mundo. Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta, Elias. O que levou você ou você, ou o Carlos, desculpa, eu não sei qual dos dois começou primeiro esse trabalho, né, de investigação, digamos assim, buscar esses fatos ocorridos na época de Kardec para confirmar realmente a vida, a história, enfim, tudo, a biografia dele em geral? Esse aqui é o mérito do Carlos, tá, gente? Eu não tenho nada a ver, eu só sou beneficiário, né? Eu só sou beneficiário. Ah, ele Eu foi o conheci o primeiro que trabalho do começou. Carlos, eu estou pesquisando, eu passei a pesquisar mais cuidadosamente a obra de Kardec há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, né? Em 2011, eu passei a me interessar por realmente pesquisar o trabalho de Kardec, e aí você vai achando coisas, né? Você vai achando um trabalho aqui, você vai achando outro trabalho ali. Aí, por volta de 2017, eu achei o Carlos Sete. Eu achei as pesquisas que ele estava fazendo, a dobradinha dele com o Charles Kemp, né? E aí, desde então, eu passo a ver tudo que ele publica, porque ele é quem está pesquisando a parte mais histórica, documental, ele junto com o Charles Kemp e com o Odair Ribeiro. O Odair Ribeiro é outro que tem feito um trabalho extraordinário. E o meu lado é mais compreender a obra kardeciana, né? Então, esse lado também eu estou me dedicando a tentar compreender a maneira como foi estruturada, fui fazer comparação da primeira com a segunda edição, né? Comparar com a revista Espírita, pesquisar a própria obra de Kardec, ver, como o Diego disse, de onde ele tira as ideias, porque são muitas ideias diferentes. Então, assim, é daí que está surgindo todo esse universo de informação, e tem muita gente ajudando isso hoje no Brasil, tá? Tem várias pessoas pesquisando e trazendo muita contribuição, né? Quem continua lendo para nós, por favor? Ele é só uma questão sobre isso Sim. aí, que é muito interessante. Por exemplo, todo ano eu tenho metade do ano só estudando o século XIX, né, como professor de história, então. E essa informação é muito relevante por uma coisa que você falou, para a gente entender, inclusive, a formação de Kardec. A gente não tem dados dele no exército, mas Kardec está vivendo um período de conflitos internos na França, extremamente complicados, mas não só internos. A disputa da França com a Alemanha. Você está ali num período imperialista que vai eclodir numa Primeira Guerra Mundial. Você tem um colonialismo, um neocolonialismo terrível. Você vai ter logo depois, em 1870, a França e a Alemanha têm uma disputa terrível pela província de Lorena ali, né? E aí você vai ter o nascimento de dois nacionalismos terríveis, que é o revanchismo francês e o pan-germanismo. Então, é importante isso porque você começa a imaginar, o Kardec estava num período, num barril de pólvoras, tanto internamente na França, quanto os conflitos que a França e as outras potências europeias, e principalmente a França e a Alemanha, estavam ali, né, tendo entre si. E é interessante, inclusive, o Kardec, como um francês que lia o alemão, que traduzia as coisas do francês para o alemão, justamente nesse lugar conflituoso, né? Os alemães e os franceses querendo se matar e Kardec fazendo um Uma trabalho de ponte. tradutor dos dois idiomas, né? E isso dá muitos elementos para a gente entender, por exemplo, lá no livro, quando a gente chegar, a visão de Kardec sobre a guerra, né? Então, são elementos, esses dados ajudam muito a gente a entender esse Kardec. Eu, particularmente, leio as obras de Kardec mais preocupado com essa perspectiva, porque eu não me preocupo hoje com aspectos da historicidade, né? Porque tem muita gente boa trabalhando. O que me chama a atenção na leitura do Livro dos Espíritos é as fontes de Allan Kardec, quais filósofos era aquele que ele debruçava e que dá para perceber que ele tinha como base, né? Para a gente entender como é que é o pensamento. Mas sem os dados biográficos dele, não dá para você entender como é que ele desenvolveu o pensamento dele. E isso é muito interessante. Seria muito estranho, como a gente via antes, um Kardec
produzindo e vivendo completamente a par da guerra e dos conflitos. É impossível isso, né? Uhum. Então, ele pode até não ter servido o exército para participar de uma batalha. Contudo, ele estava vivendo esses momentos. Esses momentos, de alguma forma, influenciaram a vida dele e o pensamento dele. Até isso que você falou é importante, Diego, porque ele foi eleito cabo. E na época era eleição, tá? Era o pessoal que elegia, então escolhia as pessoas mais sérias, mais responsáveis, mais respeitáveis para os cargos militares mais importantes, né? Ele foi eleito cabo. Eu acho isso muito interessante. Mostra que era uma pessoa séria, né? Quem continua lendo para nós, gente? Só Sim, fazer um Alfonso. comentário em cima do que o Diego colocou. A gente tem que lembrar que esse período que ele estava prestando serviço militar foi justamente no período entre os dois impérios. Então, foi o período de reinado constitucionalista, né? Foi o período que a Constituição, que foi criada, que foi tentado criar na Revolução Na Primeira Francesa, República? na Primeira República, acabou margeando como foi os reinados, né? Foram 3 ou 4 reis nesse período, né? Foi um reinado constitucionalista. Então, por isso, essa questão da eleição, inclusive, para cargos militares. Isso aí você tem toda a razão de lembrar isso. Então, ele provavelmente não participou de guerra mesmo, porque foi um período entre impérios onde a França sentiu a derrota de Napoleão e ela foi praticamente forçada a se recolher à insignificância dela. Então, foi um período pós-expansionista napoleônico, onde ela foi recolhida pelos vencedores da guerra para ficar numa situação. Então, esse período realmente não foi um período efervescente na parte expansionista, mas, como o Diego falou, muito efervescente na parte social interna da própria França. Teve vários momentos em que teve conflitos fora da França, e aí o Carlos VII mais o Charles Kemp vão nos arquivos para verificar, né, se ele prestou, se ele serviu em algum deles, e encontraram que não há nenhum registro e que ele continuava trabalhando na vida normal dele nesses períodos de conflito. Muito interessante. Quem continua lendo para nós, gente, por favor? Posso ler? Vai lá, Araci, por favor. Amélie Baudet, com quem se casou em 9 de fevereiro de 1832, era professora, poetisa e artista plástica. 9 anos mais velha que ele. Foi grande apoiadora de todo o seu trabalho, sobretudo após o seu falecimento em 1869, depois de 14 anos de intensa atividade em prol do espiritismo. Foi apenas em 1855 que ele manifestou pela primeira vez, instado por amigos, algum interesse pelos fenômenos das mesas girantes. Uma brincadeira de salão que se tornou comum à época e que, à semelhança das brincadeiras de copo ou com lápis da atualidade, sugeria a participação de espíritos nas respostas obtidas. Como ele já havia participado ao longo de anos de sociedades de estudos do que era então chamado de magnetismo animal, ele entendeu que seria possível obter daqueles fenômenos corriqueiros mais do que simples diversão. Ao aprofundar suas observações, ele ficou profundamente impressionado com o que constatou, especialmente quando, em uma reunião, ele recebeu a informação de que era assistido pelo espírito de sua mãe. Desses estudos resultou a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857. Para distinguir esta publicação dos seus títulos anteriores, de natureza didático-pedagógica, Rivail decidiu usar pseudônimo o nome Allan Kardec, que lhe havia sido apresentado por um médium que, como sendo o que lhe teria sido atribuído em uma antiga encarnação entre os celtas. Até aí está tranquilo? Tem alguma informação diferente? Acho que essa parte é mais conhecida, né? Só tem um ponto aqui que eu vou deixar. Posso fazer um ponto? Por favor. Quando diz aqui que ele havia sido apresentado por um médium, na verdade não foi um espírito? Ô, Malu, perdão, faz parte já da minha maneira de lidar com o espiritismo, tá? Eu falo que foi um médium, é porque, na verdade, a gente ouve ao médium, né? A gente não tem como ouvir diretamente o espírito. É o médium que fala que tem um espírito que está dizendo, etc, etc. É sempre o médium. Então, eu acostumei a dizer assim, olha, o Chico disse que o Emmanuel lhe havia dito, né?
porque o Emmanuel mesmo eu nunca pude conversar com ele, né? Então, eu só tenho como conversar com o Chico. Então, é nesse sentido que eu falo do médium, tá? É porque foi um médium, aí a gente não sabe se foi incorporado, se foi por prancheta, se foi qual método, porque lá não está claro, né? E disse que, na antiga encarnação, ele tinha o nome de Kardec. Numa outra reunião, ele ficou sabendo que tinha esse nome, tinha também o nome de Allan. Ele juntou os dois e fez Allan Kardec. Então, eu até descobri isso recente, foi em momentos diferentes que surgiu o nome Allan e depois, no outro momento, o nome Kardec. Ele juntou os dois e fez um só, né? Mas é muito importante isso que você trouxe. Obrigado por eu poder me explicar, tá? Mais algum ponto, gente, antes de prosseguir? A brincadeira do copo não chocou ninguém, não? Eu queria ter chocado. Se não chocou, é porque eu vejo que, assim, da maneira como a história me chegou, o fenômeno das mesas girantes era colocado como uma coisa assim extraordinária. Era como se Deus tivesse provocado uma revolução aqui na Terra para poder chamar a atenção para os fenômenos espíritas. Então, assim, e na verdade, foi sim um momento bem chamativo, foi interessante a maneira como tomou a proporção, mas quando a gente volta na história e vai perceber, é muito mais pelo modismo que se estabeleceu do que propriamente por algum fenômeno absolutamente transcendental. E eu tive que refletir sobre isso a partir de um relato que aconteceu lá na Fraternidade Espírita, quando as crianças vieram me contar, e falando a respeito da brincadeira do Charlie Charlie. Então, os meninos estavam brincando de Charlie Charlie lá na Vila Mutirão. Eles faziam uma roda, botavam um lápis no meio e falavam: Charlie, você está aí? Se o lápis mexesse, é porque o Charlie estava presente. Se o lápis não mexesse, é porque o Charlie não havia aparecido ainda. Então, tinha que insistir e chamar mais o Charlie, né? Então, assim, o dia que eu ouvi isso dos meninos, eu falei: gente, essa brincadeira sempre existiu. Ela não aconteceu só lá na França, com as mesas. Ela aconteceu na minha juventude com copo. Agora, lá na Vila Mutirão, lá com a criançada, ela acontece com lápis. E na França deve ter chamado muita atenção porque o povo brincava com mesa. Não é bastante inusitado, né? Mas a brincadeira, ela sempre existiu. Só por isso que eu achei interessante a gente também mexer nesse ponto, tá? Porque eu acho que ele vai nos ajudar. Segue para nós a leitura. Não, Elias, foi bom você falar essa questão, porque eu ia justamente falar sobre isso, porque essa brincadeira já era antiga aqui também. Eu, na época que eu era criança, eu brincava com isso, depois vieram os meus filhos, que eu já tenho 38 anos, o mais velho, também já brincava com isso. Eu nem conhecia ainda o espiritismo, eu nem sabia que vinha de Kardec, não estudava ainda. Então, essa brincadeira, como você disse, ela já existia aqui também no Brasil, né? Pois é. Né? Foi A gente às vezes acha, pelo menos eu por muito tempo achava que era uma coisa exclusiva daquele momento, que a espiritualidade tinha promovido para chamar a atenção do Kardec que estava reencarnado, né? A gente faz aquela mitologia toda, né? Aquele romance, aquela coisa linda. Aí depois que eu fui compreendendo que tinha muita lenda por trás disso também, né? O Elias, no Sim. livro a bibliografia da Madame Curie, é citado que na França tinha vários teatros que apresentavam isso assim como peça teatral, né? Como Exatamente. atividade de lazer. É. E ela Inclusive com comenta simulação, inclusive com simulações. Isso. E ela comenta que depois que o marido dela morreu, né, o Pierre morreu, chamaram para ela participar de uma sessão, que ele poderia ir lá, não sei o quê, e ela falou: isso aí é brincadeira de teatro, não tem que olhar nada disso. Então, tem isso na bibliografia da Madame Curie, que é posterior um pouco do Kardec, né? Isso aí ainda era uma atividade que era existia. Bem lúdico mesmo. Lúdico, exatamente. O termo bom é esse. Araci, continua para nós. Estou fazendo uma pontuação aí, Elias, rapidinho. A antiguidade, quando você estuda magia na antiguidade, religião, acontecia isso no Egito, na Grécia e em Roma, né? Tem até um artigo famoso chamado Eram os Gregos Macumbeiros, né, que vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, brincadeira de movimentar, incorporar, tem um caso famoso do imperador Juliano, que o filho dele, que se chama Juliano também, incorpora Platão e conversa com ele, né? O Platão conversando com ele. Isso tem vários artigos acadêmicos trabalhando. Então, assim, esses fenômenos que estavam ali na França
Os gregos faziam repetindo, né, muito antes de Cristo, depois disso, e em Roma isso virou algo comum. Então, e aí já começaram as perseguições em Roma, porque depois vieram essa briga, né, de uma religião institucionalizada, tudo que não era padronizado começou a ser perseguido por isso, né? E os próprios cristãos, antes de o cristianismo ser a religião do império, eles eram acusados de necromancia, né? Porque eles seguiram um cara que tinha sido crucificado e não passou pelos ritos de morte, e eles faziam rituais de evocação desse cara, que é Jesus. Pois é. Vamos lá, agora. Elias, Sim, deixa eu pontuar só uma coisa que eu acho interessante também. Quando a gente começa a estudar e ver que não era apenas na França que esses fenômenos aconteciam, né? Assim, na época mesmo de Kardec, em outros lugares do mundo isso estava acontecendo. Então, assim, isso mexe com a cabeça da gente, porque até então, de uma família tradicionalmente espírita, a minha visão era bem fechadinha, né? Que tudo aconteceu ali na França, que foi dali que saiu tudo, que era a ideia, né, dessa revelação espiritual ali e tal, né? Aí depois, com a leitura mesmo de algumas coisas que você foi trazendo e de outras pesquisas, de outros assuntos que foram surgindo, e a gente começa a perceber o movimento também nos Estados Unidos, né? E outros médiuns por outros lugares do mundo, aí você fala, meu Deus, que parte da história que a gente perdeu, né? Porque parece que a gente focou só ali no que a gente tinha de informação via espírita ou espiritual. E essa informação histórica de como que se deu a mediunidade no mundo, ela ficou esquecida. vai lá, Coraci, até o final, porque o nosso tempo está acabando. Aqui, né? A publicação de O Livro dos Espíritos alcançou Isso. enorme sucesso para os padrões da época. Animado por esse sucesso, Rivail iniciou em janeiro do ano seguinte a publicação mensal da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, o primeiro periódico sobre psicologia de que se tem notícia no mundo. Em abril do mesmo ano, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um centro regular de observações, que se propunha a pesquisar os fenômenos espíritas e que se constituiria em uma espécie de ponto de convergência para os estudos sobre o espiritismo. Ali, segundo o próprio Rivail, agora Kardec, as pessoas tanto da França quanto do exterior poderiam dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. A partir daí, seguiu-se um período de ainda mais intenso trabalho intelectual. Em 1859, ele publicou O que é o Espiritismo, e em 1860, uma segunda edição de O Livro dos Espíritos, inteiramente reformulado. De 501 perguntas, o livro saltou para 1019, fundindo algumas questões, ampliando outras, transferindo comentários de sua autoria para o campo de respostas dos espíritos e reformulando completamente algumas abordagens, agora enriquecidas com as observações levadas a efeito nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Recentemente, graças à ação de algumas idealistas no meio espírita, foi possível resgatar um volume razoável de documentos da época de Kardec, entre os quais inúmeras correspondências entre ele e sua esposa Gabi. Essas correspondências possibilitam conhecer muito do ser humano Rivail, para além do mito que se criou em torno de sua pessoa como Allan Kardec, ou seja, a partir do surgimento do Espiritismo, em especial após o seu falecimento. Por exemplo, até recentemente se acreditava que Rivail e Amélie não tivessem tido filhos, mas o exame desses novos documentos trouxe à tona que eles tiveram uma filha, Louise. Não se sabe se natural ou adotiva, e que ela faleceu por volta dos 10 anos de idade. Somando-se às demais perdas sofridas na infância, isso deve ter influenciado de maneira profunda a sensibilidade de Rivail, tanto de seu trabalho de investigação da realidade do espírito. Nessas correspondências, se observa, por exemplo, o tratamento afetuoso cultivado pelo casal, marcado por expressões como
minha querida Meli, ou enquanto espero o prazer de te beijar, partindo dela para ele, meu querido amigo, te beijo de coração, da tua AB. Nessa mesma correspondência, datada de 20/9/61, é possível observar também um traço bastante humano do professor Rivail, quando já era Allan Kardec, qual o de reunir-se com os amigos para um jantar e o de apreciar um bom charuto. Muito se tem escrito a respeito de Allan Kardec ultimamente, sobretudo procurando resgatar o homem histórico que ele foi, as influências que recebeu e como essas influências repercutiram na sua extensa obra doutrinária. 32 publicações, aí incluídos os cadernos anuais da Revista Espírita. Não resta mais dúvida quanto ao caráter profundamente humano do seu trabalho, do qual ele mesmo dá testemunho no capítulo 1 do livro A Gênese. Entretanto, esse lado humano terminou sendo ofuscado por uma visão de natureza um tanto religiosa, que procurou colocá-lo como um enviado de Jesus para organizar o trabalho dos espíritos, um simples codificador. Comumente, sua obra tem sido resumida em 5 títulos, que ele mesmo considerou, em certos momentos, como sendo a estrutura dorsal de todo o seu trabalho, mas que só podem ser adequadamente compreendidas se forem analisados em paralelo com as demais publicações, sobretudo com os 136 números da Revista Espírita, de onde se originaram grande parte dos textos que estruturaram o seu pensamento e a doutrina por ele formulada. Nos dias atuais, o Espiritismo tem assumido um forte torno de religião, numa perspectiva bastante distanciada daquilo que ele próprio, Allan Kardec, desejava, especialmente no Brasil, onde essa religião se mostra em tudo semelhante aos cultos católicos e evangélicos. Mesmo assim, diversas instituições têm surgido, bem como inúmeros grupos e coletivos interessados em resgatar a contribuição original de Allan Kardec e sua proposta transformadora da vida em sociedade. As pesquisas se verificam atualmente no meio acadêmico em torno de temas e questões por ele apontados há 160 anos, em especial as pesquisas sobre EQM, experiências de quase-morte, rememorações espontâneas de vidas passadas, psicologia dos fenômenos anomalísticos, colocam o tema da espiritualidade como um importante campo de conhecimento, uma espécie de legado tardio do seu trabalho. Nas palavras do colega Gabriel Garcia, do IDE, JF, se Galileu ajudou a inaugurar a física como uma ciência moderna, Kardec teve atuação fundamental inaugurando o paradigma das pesquisas psíquicas. Fim. Aberto para comentários. É com vocês. Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Claro, Eu de novo. claro. Você conhece esse livro? É o Edson Aldi. Não, esse eu não conheço, não. Mostra novamente. Nossa, porque ele é maravilhoso, assim, ele tem todas as informações de Kardec, histórico, ele foi lá, né, na França, e ele fez todo um apanhado com fotos, ele tem inclusive a foto da certidão de nascimento, de casamento de Kardec, é sensacional. Ele tem reflexões de Kardec, ele é bem completo e bem... Eu achei que bem atual, ele traz fotos dos lugares onde Kardec morou. Manda É bem referência para bacana. nós. Manda referência para nós, tá? Edson Aldi, aqui, ó. Ah, Dá para sim. ver? Aldi, perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo, agora deu para ver. Muito obrigado, Malu. Aldi. Uma indicação para a gente, olha, uma indicação para a gente, né? É bem bacana, tem muita informação. Eu achei que ele trouxe muita foto, muita pesquisa. E principalmente por trazer Coloca e documentação. posta no grupo, né? Manda para mim, que aí eu posto para todo mundo. Algum comentário ainda sobre Kardec, para a gente encerrar nosso estudo de hoje? Só ressaltando esse final aí, Elis, eu achei bem impactante, né?
Kardec, mesmo não estudando como era doutrina espírita, eu acho que ainda por conta desse processo histórico de esvaziamento da perspectiva histórica, né, por conta de criar um santo, um líder religioso, infelizmente se perdeu muito tempo e muita oportunidade de estudar Kardec como um precursor das ciências psíquicas. E esse projeto da Universidade de Juiz de Fora está abrindo um novo campo, né? Então, assim, independentemente de Kardec ter sido fundador de uma religião, de uma filosofia religiosa, alguma coisa, mas, por exemplo, nós ainda devemos a Kardec um estudo mais aprofundado, independente da religião, como um precursor dos estudos psíquicos, né? Eu acho que esse trabalho vai levar Kardec para a academia nessa perspectiva, porque ele tem muita importância e ele tem muito a dialogar com Jung, com Freud, com outros pensadores que vieram depois deles e que muitas pessoas deixam Kardec relegado por conta de uma questão religiosa, que aí tem a ver com outros traços culturais, mas que eu acho que em pouco tempo nós vamos ver um recorte de Kardec como esse, considerado um dos precursores das ciências psíquicas, né, no século XIX. Eu acho que a gente deve esse ponto a ele ainda. É isso que você falou, é importante, sabe, Diego? Eu acho isso fundamental. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar que a Revista Espírita havia sido o primeiro periódico sobre psicologia na nossa história, sabe? E ela é o primeiro, eu não achei, eu já pesquisei, não achei nada, nenhuma publicação, assim, periódico, revista, sobre psicologia anterior à Revista Espírita. Então, assim, Kardec foi realmente pioneiro na pesquisa psíquica. Eu acho que essa observação do Gabriel Garcia, lá do IDJF, lá, é muito pertinente, sabe? E eu acho que a gente precisa valorizar mais esse aspecto de Kardec, né? Então, você destacou esse ponto, que é muito importante, eu acho que vale a pena. Sim, pois não? Eu gostaria de fazer apenas uma observação, e Sim, talvez Werneck. seja dentro das minhas limitações, sou novo no Espiritismo, muito questionador, mas eu observei, eu acredito que a espiritualidade, eu não sei exatamente quem, se é um conjunto, se é a divindade, alguma coisa, não escolheu alguém que tivesse muito grande destaque na época de Kardec. Não foi um príncipe que fez a decodificação, não foi um rei, não foi um grande militar, um general, foi um cientista, um pedagogo, alguém ligado à educação, que, na sua objetivo principal da sua existência, é transmitir o conhecimento. Então, fica aí uma coisa meio simbólica para mim, mas eu acho que deve ter algum propósito ter escolhido esse homem simples, mas cientista na área de pedagogia e principalmente seguidor de uma área que é da educação, pedagogia de Pestalozzi, né? E tem uma diferenciação muito grande de uma educação que se tinha naquela época, que era uma coisa meio punitivista, e Pestalozzi era, por outro lado, mais de tolerância, de amor, e eu preciso até aprofundar a respeito disso. Todos esses conhecimentos correlatos contribuem para a nossa evolução moral. É como se nós tivéssemos um grande conhecimento do manual de proprietário do HB20. Sabe aquela pessoa que sabe do início ao fim do livro dos Espíritos, as questões e tal, mas se não tiver essa contextualização e as coisas que rodeiam, as coisas que estão correlacionadas, eu acho que fica patinando a nossa evolução. O conhecimento que nós temos do Espiritismo, que a gente possa aprender, tem que se caminhar junto com o conhecimento que a gente tem, cultural, científico, que a humanidade produz na nossa época. Senão, fica meio inócuo, né? Meio caolho nossa meio visão. inútil, né? Fica meio fora é do contexto. Muito obrigado, Werneck. Pessoal, o tempo, infelizmente, passa mais rápido do que a gente gostaria, né? Seria ótimo se a gente pudesse ficar aqui mais um tempão ainda batendo papo a respeito. Vou passar para o Diego fazer as palavras finais dele e a gente termina. E nós temos encontro na próxima sexta-feira para a gente estudar a história do Livro dos Espíritos. Isso que você falou aí, Werneck, a gente vai entrar nessa história um pouquinho, né? Como é que aconteceu, tá? E tudo que tem por trás desse acontecimento, como é que se deu e como é que a gente aprendeu a ver e como é que a gente pode observar isso no próprio texto, tá bom? Então, Diego, Elias, suas palavras finais. Elias, antes de passar para o Diego, sim, uma pergunta para você responder semana que vem, não é para responder agora, não. Tá bom. Você colocou entre aspas ali seu pensamento e a doutrina por ele formulada. Porque entre aspas na doutrina. Ótimo. Vou anotar como primeiro ponto, então, da sexta-feira próxima. Perfeito. Bem lembrado, porque isso vale uma discussão mais aberta um pouquinho, viu?
importante, muito importante. Obrigado. Então, Diego, é com você. Uma boa noite, obrigado aí por estarem conosco, né? Realmente a hora passa muito rápido. A gente espera que eu conheço bem menos pessoas que o Elias aí, mas que no decorrer dos nossos estudos a gente vai estreitando os laços, tendo mais participação, né? A gente fica muito feliz. A última pergunta feita pelo Alfonso é importante. E no decorrer da semana, né, pessoal, nas leituras e tudo, vão anotando as perguntas, as coisas, né? Porque não necessariamente é o Elias e eu que vamos responder, mas outras pessoas que fazem parte do grupo às vezes trazem esses elementos aí, tá? Então, a gente espera que a semana que vem estejamos todos nós aqui e mais outros companheiros. E a gente eu particularmente, de minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês por darem esse apoio e estarem conosco nessa jornada. Vai ser muito rico para todos nós.